Olá, muito boa noite, querida audiência. Hoje faremos o último programa de 2022. Show 2022! Que 2023, que está pertinho da gente, traga um pouco mais de esperança. Nós estamos hoje com os homens, porque nós vamos fechar o programa com discussões políticas atualizadíssimas. Então, estamos aí com o professor Gilberto Abreu. Boa noite, professor Gilberto, tudo bem? Cassone, boa noite, Laércio. Boa noite, querida audiência. Ótimo. Laércio, professor, tudo bem? Já em férias remuneradas? Cassone, tudo bem, amigos? Boa noite. Em férias, quem tem negócio não entra em férias, né, Cassone? Quem tem cliente trabalha você 24 horas por dia. Você não se dá férias na condição de um proprietário de uma agência renomada? Me dou, mas acontece que o mercado ele é mais veloz do que as suas necessidades de descanso. Então você improvisa o descanso, mas férias da vida acadêmica já alivia bastante. Tá certo, sempre atento. Esse país aqui não pode bobear, né? Porque cai o cachimbo e em seguida cai muita coisa a mais. Mas vamos então já chamar a foto do gabinete de transição presidencial. Opa, havemos presidente ainda? Não sei, né? Vamos ver essa foto aí. Foi lá, o Lula com a turma dele lá, a presidente do PT. Essa turma é um pouco desconhecida, né? Mas o Alckmin está do lado dele lá, do lado direito do Lula. Perfeito? Então vamos pegar a retranca. Relatório final do gabinete de transição presidencial. Uma espécie de balanço do que foi o governo do Bolsonaro. Ou, numa linguagem mais simples, os pepinos que o governo do Bolsonaro deixou para o governo do Lula. Essa matéria que vamos discutir, meus amigos, foi publicada no site Congresso em Foco, no dia 20 de dezembro de 2022, com o título Retrato do Desmonte. Olha o título da matéria. Aspas. O governo Bolsonaro chega ao fim do mandato em meio a uma ameaça real de colapso dos serviços públicos. Fecha aspas. A frase é uma síntese do que descreve o relatório final do Gabinete de Transição Presidencial, apresentado na quinta-feira da semana passada, dia 22 de dezembro, pela equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. De acordo com o texto, o diagnóstico da situação deixada pelo governo Jair Bolsonaro é o passo inicial do processo de reconstrução que o novo governo, presidido por Lula, propõe. 73 páginas, viu? Esse relatório tem 73 páginas, em seções divididas por cada um dos 32 grupos temáticos da transição, que analisaram as informações obtidas junto ao atual governo e também coletadas por instituições atual no acompanhamento de cada área. Apresentam um diagnóstico da situação herdada e que terá de ser enfrentada a partir do próximo ano. Feita essa apresentação inicial, nós vamos trabalhar em cima desse texto, né, dessa matéria. Laércio, começo por você. O primeiro capítulo do relatório, Laércio, tem como título Radiografia do Desmonte do Estado e das Políticas Públicas e apresenta dados gerais da situação encontrada. Aspas, a herança do governo Bolsonaro é a desorganização do Estado e o desmonte dos serviços públicos essenciais. Esses processos foram contínuos, abrangentes e sistemáticos, sendo parte do seu projeto político-ideológico de redução e enfraquecimento institucional do Estado. O desmonte respondeu a uma lógica de menos direitos para a maioria e mais privilégios para uma minoria. É o que faz como diagnóstico, inicialmente, o relatório. Você aceita, em princípio, essa provocação desse relatório? Olha, o Cassone e amigos, é uma transição que ela é uma transição visceral, minha visão. A culpa é de ambos. Quem saiu no passado entregou para o presente e quem está saindo no presente entregando a um passado. No meio do passado e do presente, nós tivemos o governo Temer por 1 ano e meio, e que, características de MDB, se fez as coisas dentro daquela elegância no sentido de vitrine, né? Vamos fazer uma elegância de vitrine. Infelizmente, no Brasil,
entra governo, sai governo, eles se preocupam com o rótulo da própria gestão e não com o rótulo de sustentação dos pilares democráticos para o bem-estar social. Então, neste caso, quando você tem um gabinete que vem assumir algo extremamente polemizado, extremamente uma governança que teve mais truculência, não teve, vamos dizer assim, muito fino trato com aquilo que nós gostaríamos que tivesse. Então, nós comentamos sobre isso há 4 anos. Por melhor que se fez as coisas, nem sempre fez as coisas unindo opiniões, e sim com opiniões impostas. Entra uma fase que nós já conhecemos. Essa foto que você mostrou aí no início da matéria são figuras extremamente conhecidas. No braço direito de Lula hoje, Alckmin, que é bem conhecido da gente aqui no estado de São Paulo. E no braço esquerdo, a presidente do próprio partido, Gleisi Hoffmann, que faz parte dessa tropa de elite de um partido que é um grande partido. Lógico que esse grande partido, hoje, na condição de fazer relatório, é fácil jogar pedra. Mas no dia 1º, a partir das 14 horas, como comentou o Gilberto aqui antes de nós começarmos o programa, a vidraça muda. Então, esse comportamento de transição, essa instabilidade não ganha ninguém. Não ganha quem acusa, não ganha quem se defende, depois quem vai acusar de novo. Porque eles ficam disputando aquilo que eu digo sempre, orçamento. Quem cuida melhor do orçamento? Na verdade, ninguém. Nós deveríamos ter técnicos, peritos organizando e com projetos de médio e longo prazo. O que me preocupa nessas acusações seriam interrupções de coisas que estão caminhando. Só que, infelizmente, sempre terá aquele no dia 1º, no dia 2, que vai traçar alguns pontos de bondade. A matéria cita deslizes, o que está parado, o que vai parar. Confesso que todas essas situações, a partir do momento que um novo governo assume, ele abre a caixa de bondade, um pouco maior que a caixa de maldade. Para quê? Para que exista uma sinalização mercadológica de que as coisas continuarão crescendo. Bom, eu não desconfio nada em 2 anos. Depois de 2 anos, eu tenho minhas desconfianças do princípio de gestão no que o Delfim Neto e o Jô Soares apelidavam ele de gastança. Isso me preocupa bastante. Agora, objetivamente respondendo, você acha que houve um desmanche do governo? Certamente sim, porque nós estamos há 60 dias, praticamente, onde se ligou uma chavinha, e a chavinha que a palavra não era essa, mas a chavinha, dane-se, deixa eles se virarem. Então, esse desmande, o título da matéria, ele não é tão pesado, não. Ele é bem realista, viu, Cassone? Tá bom. Gilberto, segundo o relatório ainda, o relatório tem um monte de páginas, né? Segundo o relatório, houve um processo de enrijecimento dos gastos reais primários no que diz respeito ao desfinanciamento das políticas públicas de saúde, previdência e assistência social, dentre outras. Mas ressalva, no entanto, para atender suas necessidades de sustentação política, em 4 anos, o atual governo furou o teto de gastos por 5 vezes, gerando gastos no valor de cerca de 800 bilhões de reais. Comente, professor. Olha, o próprio vice-presidente, que presidiu também essa comissão de transição, né, o Alckmin, Geraldo Alckmin, ele declarou que, não que o governo tivesse sonegado informações, né? Ele disse que as informações não existem. É como se tivesse declarado que não há governo. E os dados passados não são confiáveis. Agora, houve um desmonte de políticas públicas, né, claras. Visível. Na educação, na saúde, no meio ambiente. A saúde é uma tragédia. A educação, outra. O meio ambiente, então, é um descalabro. Quer dizer, nós estamos saindo, como diz o jornalista e cronista, né, e filólogo, né, o Sérgio Rodrigues, na Folha de São Paulo de hoje,
Ele disse que estava engasgado esse 2023 desde uma crônica que ele escreveu em 2018. Ele estava comentando, né, o feliz 2023. Né? Ele disse que ele engasgou 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, ele disse que agora pode dizer feliz 2023, que ele repetiu lá em 2018. Quer dizer, ele previu que haveria um vácuo, um abismo, uma descontinuidade. E isso realmente aconteceu. Eu acho que a missão do novo governo agora é retomar os fios perdidos anteriormente e criar novos. Né? E acho que a grande preocupação é se o Lula 3 vai repetir Lula 1, Lula 2 e Dilma, né? 1 e 2, 1 e meio. Né? Porque as coisas, inclusive, mudaram. A situação internacional é outra, desfavorável, a economia está estagnada e isso vai depender muito, né, da habilidade, que eu acho que o presidente e o vice até de realmente indicar caminhos, né? Porque nós, na verdade, estamos, nesse governo, desgoverno, né, perdidos. Vamos ver se o Brasil recupera um governo a partir de domingo. Ótimo. Laércio, continuando o artigo, diz ele, o legado dos 4 anos do governo Bolsonaro é perverso. Ele deixa para a população o reingresso do Brasil no mapa da fome. Hoje, são 33,1 milhões de brasileiros que passam fome. E 125,2 milhões de pessoas, mais da metade da população do país, que vive com algum grau de insegurança alimentar. E assim vai. Depois vai falar dos cortes do orçamento de saúde, educação. Quer dizer, esse é um fato objetivamente fácil de detectar, né? Nós estamos no mapa da fome outra vez. Isso é uma vergonha. Num país que se orgulha de ser um país eminentemente agrícola, que mata a fome do mundo, que não sei o quê. Na prática, isso aí não bate. Essa conta não fecha. E o Brasil voltou ao mapa da fome, depois de muito tempo. Então, é uma coisa absurda, né? Inclusive, esses números que você comentou, e que já são bem factíveis, você pega 15% da população ter problemas de fome mesmo, isso é fato, né? Você pegar 50% da população estar sem acesso às condições básicas e mínimas, é só nós pegarmos os números. E, inclusive, esses números saem agora no novo retrato, na nova fotografia do IBGE, do censo do IBGE. Então, consequentemente, nós teremos agora uma verdade que a gente também tem que considerar uma verdade, onde 2 anos tudo não se desenvolveu no mundo em função dos processos de pandemia. Por mais agilidades ou fragilidades, né, não só o Brasil, mas muita gente sofreu. Você comentou muito bem que o Lula 3, né, o governo PT 3, vamos dizer assim, o estilo PT de governar 3, ele vai encontrar um cenário que ele nunca encontrou. Porém, a equipe é outra, os tempos são outros, né? Essa composição com a vice-presidência não é uma coisa, na minha visão, que foi feita à toa simplesmente para se ganhar a eleição, e sim prevendo dificuldades e necessidades de composições políticas com todos os lados do Congresso para que soluções sejam rápidas, práticas e que a sociedade sinta isso de forma mais imediata e não de médio e longo prazo. Essa habilidade, eu confesso que eles possuem e muitas, né? Mas eu vejo o seguinte, esses desmandos são frutos de N situações, mas principalmente da personalidade. Política é meio termo. Quando uma política é imposta de um lado só, dá no que deu, né? Por mais que divulgue pressões ou intenções ou perseguições, não, política não é feita dessa forma como foi conduzida. E eu me lembro desse artigo que o Gilberto comentou em 2023. Eu também estou com essa felicidade que 2023 realmente seja uma grande virada, não só para o Brasil, mas também para o cenário mundial, que não está fácil.
Perfeito. Professor Gilberto diz o relatório. Os cortes do orçamento, agora é falar de saúde, hein? Os cortes do orçamento da saúde para 2023 são da casa de 10,47 bilhões de reais, o que inviabiliza programas e ações estratégicas do SUS, Sistema Único de Saúde, tais como farmácia popular, saúde indígena e o programa HIV/AIDS. Ainda na área de saúde, ressalta o problema da fila de atendimentos especializados, como cirurgias eletivas, que cresceu de forma vertiginosa durante a pandemia. E salienta o caótico e tardio enfrentamento da pandemia da Covid-19 por parte do presidente. Aliás, ele está se arranhando um pouquinho com isso, né? Tem gente querendo, né, julgá-lo por isso. Número de mortos, o retardamento no uso das vacinas. Eu acho que foi muito triste, né? Essa área da saúde foi violentamente prejudicada também, né, Gilberto? Eu teria que lembrar aí que o Brasil sempre foi um dos líderes mundiais em campanhas de vacinação, em campanhas gerais. Nós estamos com um déficit agora absurdo. Modelo. Foi modelo. Éramos um modelo. Agora, tem várias doenças, inclusive algumas já totalmente, né, controladas, que ameaçam retornar. Né? Inclusive a terrível poliomielite. Né? E os índices de vacinação estão muito baixos, muito aquém da necessidade. Teríamos que vacinar a média de 90% da população. Esses índices estão em torno de 60%, em alguns casos um pouco mais, em outros até um pouco menos. Quer dizer, na área da saúde nós vivemos aí uma catástrofe, sem dúvida. E eu acho que ele deve sim ser responsabilizado. Já há gestões para isso. Né? Não é à toa que ele está fugindo. Né? É a maior prova de covardia deixar os seus admiradores tomando chuva nas ruas e viajar para Miami, né? E não vai nem na ceia do Trump, porque eu li no jornal hoje que são $600 por cabeça, a entrada. Então, imagina quanto deve custar isso lá em Mar-a-Lago, né? Que, aliás, a Flórida sempre foi refúgio, inclusive, de mafiosos, né? É onde eles se encontram. E eu acho o maior ato de covardia não é ele não passar a faixa, isso aí é uma coisa simbólica, que é uma deselegância. Mas abandonar o seu bando aqui, o seu rebanho, ao relento, e isso aí dirigir, se quer uma palavra a essas pessoas, eu acho que é a maior prova de covardia. Laércio, na educação, a coisa que a gente falou todo esse tempo de programa, né, saúde, básicos, né? Na educação, o governo Bolsonaro, diz o artigo, demonstrou seu descompromisso com o futuro. Cortou deliberadamente recursos, não contratou a impressão de livros didáticos, colocando a qualidade do ano letivo de 2023 e contribuindo para ampliar a evasão escolar que cresceu com a pandemia, sem falar que o governo Bolsonaro congelou durante 4 anos em 0,36 centavos por aluno a parte da União para a Merenda Escolar. A educação foi negligenciada e virou instrumento, diz o artigo, de guerra cultural. A troca de ministros e a denúncia de corrupção foi impressionante. Quer dizer, falar que a educação foi bem, não foi nada bem. Não, né? não. Especialista para dizer que foi uma porcaria. Cassoni, eu acho que o primeiro retrato, antes de entrar na educação, mas emendando as duas, tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação, eu não me lembro, na história recente, tantas trocas de técnico. Acho que nem time que está para cair na segunda divisão, né, faz tanta troca de técnicos, como foi feito troca de ministros. Isso, a partir do momento que você troca, você tem uma política definida no início do governo, você deveria ter, no mínimo, qualidade de chegar até o final. Ou então, em algum momento, naquele intermediário de governo, ter uma troca em função de alguma disputa política, alguma necessidade de composição política.
Então, foi realmente muito desastrosa essas mudanças. Entrava o ruim, entrava um pior, saiu o pior, entrava um pior ainda, né? E isso não contribuiu. A saúde nos retrata isso com a vacinação de outras doenças, se preocupou tanto, quer dizer, se preocupou tanto, aspas, né? Com a pandemia, mas outras doenças continuaram existindo, as necessidades da população continuaram existindo. Agora, a educação, que nós aqui somos 3 professores, nós sabemos como que o aluno chega, em que qualidade de desenvolvimento intelectual ele chega lá no ensino superior. Ele chega completamente desnivelado. Então, quando você cita centavos para alimentação, a subsistência do corpo humano necessita de alimentação, necessita não só para as suas condições físicas, mas para o desenvolvimento das condições intelectuais. Então, que geração nós estamos desenvolvendo e que reflexo isso terá daqui a uma década, quando essa criança tiver 18 anos? Então, isso é imperdoável, né? E eu espero que essa mudança, essas transições, corrija aquilo que nós detectamos há boas décadas, né, na frente dos nossos alunos que chegam completamente desnivelados, e isso é um crime com a sociedade. Perfeito. Eu acho que combate à fome deve ser prioritário em qualquer governo. Prioritário, para começo de conversa, alimentar esse povo. Depois você vai... a cultura pode vir depois, você vê que para mim cultura é alimento. A grande bandeira, se nós lembramos bem, a grande bandeira do Lula 1, vamos dizer assim, foi a Fome Zero. E que foi muito bem aceita, que foi a maior plataforma, né? Eu acredito, pela capacidade de se reinventar que eles possuem como habilidade política e de difusão de comunicação e marketing, completamente opostas daquilo que a gente conviveu nesses anos, eles certamente puxarão alguma bandeira aí que haverá um engajamento bem forte nesse ponto, que seria o Fome Zero, né? Não tenha dúvida. E Laércio, ele fala de cátedra, ele passou fome, ele assume isso, ele passou fome, viu? Gilberto, ele sabe disputar, né? Vamos falar um pouco do âmbito das políticas ambientais e climáticas, professor, que é uma coisa que você gosta muito, mas te entristece demais, né? Quanto ao legado do governo Bolsonaro no âmbito das políticas ambientais e climáticas, diz o artigo: é notório o rebaixamento organizacional e a falta de compromissos com os acordos internacionais. A destruição ambiental nos 2 últimos anos foi a maior em 15 anos. Em 4 anos, o governo Bolsonaro destruiu 45 mil quilômetros quadrados com desmatamento só na Amazônia. E queria emendar mais um pouquinho, professor. No tocante à política externa brasileira, diz o artigo, o governo isolou o país de seus vizinhos e dos âmbitos multilaterais e não pagou cotas a organismos internacionais, deixando o país sem voto nestes fóruns. Houve um profundo rebaixamento e desprestígio internacional do Brasil no concerto das nações. Juntei para você falar sobre os dois. Olha, a questão ambiental talvez a mais crítica desse governo. Olha, saúde, educação e a questão ambiental. Essa destruição, que foi referida em 45 mil quilômetros quadrados, equivale ao território de 4 Líbanos e meio. 4 Líbanos e meio. É uma área, quer dizer, claro, na dimensão do Brasil é pequena, mas essa destruição permanente, eu acho que a maior expectativa minha e do resto do mundo, tanto que haverá um recorde de presença de delegações estrangeiras na posse do Lula. Fala-se em mais de 30 delegações. Eu acho que uma coisa imperdoável, que é outra coisa que o Brasil liderava, né, desde décadas passadas, era um protagonista ambiental e modelo de preservação, de conservação, e até de ser produtor de energias limpas, né? Isso tudo foi jogado fora. Como é que você dispensa, por exemplo, o fundo da Amazônia?
Hoje, né, com o anúncio dos nomes que faltavam do ministério do presidente Lula, os 16 nomes que faltavam, eu vi uma longa entrevista da Marina Silva e eu achei importante que ela voltou para o lugar onde ela exerceu com amplo mérito a função de ministra do Meio Ambiente em anos passados. Ela voltou para o lugar certo. E ela tem respeitabilidade nacional e internacional para isso, né? Ela, inclusive, já vai mudar o nome do ministério. Isso pode parecer pouco significativo, mas vai se chamar Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática. É um claro aviso ao mundo de que o Brasil voltou ao cenário ambiental. E isso interessa ao mundo, mas interessa muito mais aos brasileiros. A preservação de nossas riquezas naturais. Por exemplo, a parte do agronegócio que é, digamos, racional e moderna, entende de que o desmatamento da Amazônia pode influenciar, inclusive, no agronegócio. Porque os eventos climáticos extremos, veja a onda de frio no hemisfério norte, os Estados Unidos debaixo de neve, isso é um evento climático extremo. Veja as enchentes aqui no Brasil. No domingo passado, choveu em Ribeirão Preto 130 milímetros. Isso equivale a 10% da média pluviométrica anual. Choveu em 4 horas, o que deveria chover num período mais dilatado. Quer dizer, esses eventos climáticos severos são exemplificados pelo jornal do dia a dia. Seca no Chile, seca na Argentina, enchentes graves no Brasil, desertificação na África, frio intenso na América do Norte, por exemplo. E a simples mudança do nome, o acréscimo de mudança climática no Ministério brasileiro, já revela também que vai ser anunciado já na segunda-feira o retorno do Brasil ao fundo da Amazônia. E a própria Marina já declarou que há 3 bilhões de dólares parados, né, com recursos alemães e noruegueses, e há a promessa do dobro disso. Quer dizer, é uma coisa auspiciosa a gente ouvir uma coisa... Isso, apesar de que a Amazônia está possuída por bandidos, que esse governo, de maneira leniente, permitiu. Né? Então, há uma questão que vai envolver o Ministério da Justiça, desalojar esses criminosos da Amazônia que envenenam rios e desmatam ilegalmente. Aliás, o Brasil não precisa de cortar mais nenhuma árvore. Só de pastos desgastados do Brasil dá para dobrar a produção agrícola. Então não tem sentido isso. E o próprio agronegócio consciente deve tomar consciência também de que manter a Amazônia é manter a riqueza do agronegócio brasileiro. Outra coisa, emendando aí com a educação, há muito ponto falho no governo que se inicia. Há uma descrença do mercado, como se o mercado fosse um deus, Moloch, né? O mercado depende do Estado também, então essa conversa mole para boi dormir. Na verdade é o seguinte, a sinalização que não há, eu acho, é um defeito do Brasil que está se desindustrializando há décadas. Não há nenhum projeto de ligar a universidade às empresas. O Brasil precisa de reindustrializar-se na era do conhecimento. Nós temos um parque industrial totalmente ultrapassado. E não tem nada de ponta, a não ser um setor ou outro. Mas, na verdade, nós temos que fazer uma nova revolução industrial no Brasil. E, para isso, depende de uma revolução educacional, por óbvio. Perfeito. Laércio, o texto ainda fala sobre os recordes de feminicídios que foram conquistados pelo atual governo, né? Inclusive, as políticas de igualdade racial sofreram severos retrocessos. Desmonte de políticas de juventude, direitos indígenas, nem se fala, nunca foram tão ultrajados, diz o texto, na história recente do país. A dimensão da participação social em âmbito governamental sofreu paralisações e retrocessos institucionais.
Quer dizer, o Brasil não tem política pública para nada, cara. Não tem nada. Vai tocando, né? A pandemia explica tudo, né? Jogaram para a pandemia, acreditaram a ela, todo o problema. Não é bem por aí, né? Nunca teve, né? O governo dele, desde o começo, um projeto de governo, ficou numa interrogação até o final. E ao final mostra que não houve nada de interessante. Nada, desculpa. Economia complicou. Saúde complicou. Educação complicou. Meio ambiente complicou. Direitos humanos complicou. E o que sobrou para a gente ficar elogiando? É alguma outra coisinha, mas não é muito pouco para um governo que se propunha ser redentor da realidade brasileira. Comente, por favor. Então, e essa redenção, ela não pode ter sucesso com a segregação de subsegmentos e segmentos sociais. A partir do momento que você vira as costas para pequenos segmentos, que popularmente chamados de minorias, as minorias são muito mais organizadas que a maioria. A maioria é falastrona, a maioria não é organizada. E a hora que você, usando uma palavra que a gente ouviu muito nesse governo, usando o seu cercadinho e fazendo uma série de cercadinhos com a porta fechada, realmente o insucesso em diferentes áreas estava com os dias contados. Então, o todo só existe porque pequenas partes formam esse todo. Então, quando se olhou para essas diferenças sociais, as minorias, houve segregações de virar completamente as costas, fechar torneiras de orçamento com alegações de que mereceriam auditorias, que o dinheiro estava sendo desviado, seja na cultura, na educação, no meio ambiente, em políticas raciais, né, indígenas. Quando se fechou esses cercadinhos com um cadeado duplo, simplesmente trouxe uma munição imensa de críticas, e que críticas fundadas, né, porque aquilo tinha uma roda viva, bem ou mal, estava caminhando aos seus passos próprios, porque existia uma gestão independente desses subsegmentos sociais, e isso foi interrompido. Então, entro naquela fase. Cadê o meio termo da política? Então, toda a intransigência traria essas consequências. E as consequências, elas vão se retratar agora em números, vão se retratar em diagnósticos, vão se retratar em consultorias específicas, em que nós estaremos vendo uma série de dossiês técnicos e políticos simultaneamente, e aí terá que haver uma maturidade desse novo Congresso, uma maturidade da sociedade, uma maturidade de todo mundo, de tentar construir algo que não seja destruído daqui a 4 anos novamente, né? Porque isso não contribui absolutamente nada. Eu tenho esperança, Cassone, é o que resta a gente. Muito bom, muito bom. Professor Gilberto, nós vamos encerrando colocando essa questão para você. Tem mais coisas. O relatório, ele toca em alguns aspectos bastante interessantes mesmo. Nós salientamos os mais interessantes ou os maiores, de maior responsabilidade de um governo. Mas olha aqui, por exemplo, a questão no que diz respeito à relação entre os 3 poderes e o respeito aos preceitos constitucionais. Esse governo passou um trator por cima disso, porque adotou uma atitude, se não uma política de enfrentamento dos poderes. O que ele fez? Criou umas torres de Babel, né? Quer dizer, passou por cima do judiciário, ignorou o legislativo, enfim, foi uma tragédia, né? O que ele criticava antes, ele teve que servir depois. Então, o Poder Judiciário, comente um pouco disso, principalmente o caso, a ligação das urnas, né? Quer dizer, o resultado da eleição deve ser levado a sério, até hoje tem gente na rua querendo outra eleição, né? Estamos por aí. E, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral deixou o país numa situação delicadíssima nesse aspecto. Quer dizer, dentro de uma democracia, se encontrar essa confusão toda, fica difícil de se explicar, professor. Esse choque dos poderes aí, esses choques foram provocados, né? Claro que houve uma ou outra
forma aí de, digamos, de exacerbação do judiciário em alguns pontos. Mas, na verdade, no essencial, foi o judiciário que sustentou a democracia brasileira, inclusive as próprias eleições últimas. Agora, quando ele se viu ameaçado, né, Bolsonaro, por mais de uma centena de pedidos de impeachment, que vem desde a época do Rodrigo Maia, e depois agora no ducado do senhor Arthur Lira, né, ele vai e compra o Congresso. Eu nunca ouvi falar em orçamento secreto em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Nem um homem que sabia javanês poderia explicar uma coisa tão maluca quanto essa. Né? Orçamento secreto de uma democracia é uma contradição de termos. Foi como o expediente que ele encontrou para governar, né? Comprando parlamentares. E eu acho que isso foi o maior retrocesso da história do Brasil. Né? Agora tem que haver uma recomposição disso. Claro que o Lula não vai ter maioria parlamentar, vai ter que negociar. Concordo aí com o Laércio, de que aí tem a arte da política. E eu acho que Lula e Alckmin têm habilidades políticas já demonstradas de reconstruir isso e recosturar isso. Mas essa excrescência de orçamento secreto tem que acabar. Tem que acabar. Você vê que tem que haver o Lula é tão... Democracia sem dados expostos à população. Ficou muito estranho isso aí, né? Quer dizer, os poderes devem caminhar juntamente, né? Harmoniosos, não foi nada disso que aprovou. Você vê que o Lula é tão habilidoso, politicamente falando, que ele já deu aí um ministério para cada partido, né? Alguns ele deu até mais de um. É uma forma já de se aproximar das lideranças e tentar alguma coisa. O bicho não é fácil, não. Mas vamos lá. Tem gente reclamando que falta um ou dois ainda. Você pode nos falar, porque você deve ter participado da última reunião do Centrão. Não posso, não. E o Centrão não está muito satisfeito, né, pelo jeito. O Centrão não está nada satisfeito. Não. Principalmente o principal partido do Centrão não está satisfeito. Muito bom. Muito bom. Vamos rir um pouquinho. Tem a nossa charge aí. Depois, em seguida, a gente discutiu também outras coisas interessantes. Vamos lá ver a charge da semana. Olha só. Né? Olha lá. Clínica psiquiátrica, um monte de cara com bandeirinha de camisa amarela, correndo na rua, feito doido, feito louco. E duas jardineiras, como se diz lá no interiorzão, né, vindo atrás das ambulâncias para pegar os maluquinhos aí. Pô, dando amparo aos maluquinhos. Achei genial essa sacada do cartunista Elvis. Vamos ao intervalo, meus amigos. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade. Retornamos ao Polêmicos, hoje recebendo o professor Gilberto Abreu e o professor, consultor, publicitário Laércio Ferreira. Meu querido, vamos mostrar a foto do Cleiton Basso. Eu não sabia que esse cidadão existia, olha só. Cleiton Basso, tem uma foto dele aí. Coloca pra gente, olha só. Contamos com seu apoio, seja membro do Foco do Brasil, saiba mais da descrição do nosso vídeo. Tá bom? Então, e tem aí a retranquinha para você colocar. Foco do Brasil. O que é esse Foco do Brasil? Tem uma retranquinha. Isso.
Foco do Brasil, canal do cercadinho de Bolsonaro, para de publicar, o Foco do Brasil, esse canal parou de publicar, demite o apresentador, que é esse cidadão que está aí, e é colocado à venda. Sabe, dá grana esse negócio, rapaz. O governo atual tinha um trabalho desse tipo. Além do cercadinho do próprio presidente, tinha um outro cercadinho. Então, um dos principais canais de YouTube do cercadinho do Palácio da Alvorada, e com acesso privilegiado ao local na gestão Bolsonaro, Foco do Brasil é o nome desse canalzinho, não publicou um conteúdo sequer desde a derrota eleitoral. Com quase 3 milhões de inscritos, o canal demitiu o presidente Cleiton Basso, que é esse cidadão aí, que tinha um programa diário, nem sabia que isso existia, para falar do governo Bolsonaro. Foi colocado à venda e deve ter um rumo editorial diferente, caso consiga manter sua base de inscritos. Sabe quando ele foi criado? No primeiro ano do mandato de Bolsonaro. O Foco do Brasil é um dos alvos do inquérito que investiga atos antidemocráticos, instaurado em 2020. 2020 já tem gente de olho instaurado pelo ministro, né, tão odiado pelo PT, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na eleição, teve a receita suspensa pelo TSE, tão odiado pelos bolsonaristas, desculpa. Na eleição, teve a receita suspensa pelo TSE. Já, quer dizer, esse canal já vinha atuando de forma irregular. Diante da crise, o técnico de informática, que não é esse aí, é um outro, Anderson Ramos, que é o único proprietário, colocou o Foco do Brasil à venda e encerrou o contrato com o Basso, que é esse que está aí na tela, a cara da marca nos últimos 4 anos. Laércio, para você, de 2019 a 2020, o canal lucrou $330 mil, ou seja, 1,7 milhão de reais, com monetização do YouTube, segundo o relatório da Polícia Federal. Os conteúdos mais visualizados do canal, Laércio, eram os registrados em áreas internas da residência oficial da Presidência da República, espaço que a imprensa não tinha acesso. O cara podia ir lá e fazer o que ele quisesse, filmar, gravar, falar o que ele quiser. O Foco do Brasil se tornou uma das principais fontes de informação para o público bolsonarista. Publicava, olha só, de 1 a 2 vídeos por dia, com destaques positivos para Bolsonaro e seu entorno. A ascensão de Bolsonaro à presidência coincidiu com uma onda de youtubers de extrema-direita que usaram o bolsonarismo também como meio de sustento para ganhar dinheiro. Além da monetização, eles ganharam dinheiro com venda de produtos como bandeiras, camisetas e até cobrança de assinaturas mensais de apoiadores. Olha só, cara. E joga fake news. Você sabia que tinha esse trabalho lá? Sabia, Fábrica de mentiras. Sabia, Cassone. A gente é obrigado a saber trouxe de a tudo. baila agora. Olha, Não, ele já é bem conhecido. Olha, Cassone, veja que a disruptura, né, dos canais de difusão, seria essa a palavra certa, fez com que qualquer pessoa, qualquer empresa tivesse o seu canal do YouTube, né? E não seria diferente uma candidatura que se fez através das redes sociais ter o seu próprio canal, uma vez que o maior crime que esse governo fez, além de todos que a gente já comentou, foi criar um rompimento com a imprensa, tirar a verba de comunicação de milhares e milhares de veículos em municípios e principalmente dos grandes centros que fazem a difusão no dia a dia. Então, não seria um canal de 3 milhões de assinantes que iria contrapor 100 milhões de espectadores nos canais abertos e outros milhões em canais fechados. Mas ele cumpriu seu papel, principalmente para o Basso, que recebeu sua quantia, estava empregado, estava tudo certo. Mas esse canal está valendo tanto quanto a camisa com 6 estrelas da seleção brasileira. Ou seja, não está valendo nada, porque não conquistou nada, não houve uma reeleição e não houve o Hexa, correto? Então, essa moeda de troca, eu acredito que ela nem seja comercializável, porque
é um patrimônio inócuo, um patrimônio que fundamentalista, extremamente segmentado, e que, na minha visão, é melhor fechar a porta, mudar de nome e fazer outra coisa. Cria um talk show, faz alguma coisa. Porém, essas figuras, né, que apareceram como representante, também outro erro do governo, não tinha um porta-voz, né? Então, esses canais foram porta-vozes, né, remunerados e articulados para defender algumas coisas que seriam para jogar na torcida. Aquele drible com o time ganhando, né, aos 45 do segundo tempo, que era para a torcida aplaudir. Só que o time não estava ganhando. Então, o canal tinha que fazer essas exclusivas, essas lives no interior do palácio, todas essas pirotecnias, e que resultaram exatamente nisso. O canal, se você quer a minha opinião técnica hoje, ele não tem valor algum. Por quê? Porque se eu não estou comprando 3 milhões de assinantes, porque o assinante ele pode parar amanhã, ou de seguidores. Ele estava comprando aquelas pessoas abnegadas que estão aí na frente de várias cidades, em frente aos quartéis, tiros de guerra, enfim, o que seja. Essas pessoas ficaram sem essa informação. Será que essa informação será bem vista nesse novo governo? Será que será bem vista com atitudes que possam vir a beneficiar milhares e milhares de brasileiros? Eu acredito que não. Então, parabéns, foi demitido, fechou, a vida segue, é um novo ciclo, e que esse cidadão aí, o Cleiton, consiga se estabelecer num programa de ofertas aí, quem sabe. Gilberto, tem um instituto chamado Novelo Data, dados do Novelo Data, que monitora canais da direita, só faz isso, viu? Mostram que o interesse por figuras como Kim Paim, que é o influenciador de destaque nesse nicho, e por programas, os Pingos nos Is da Jovem Pan, Brasil Paralelo, Folha Política e Foco do Brasil, tudo isso aí é extrema-direita, cara, trabalhando aí na surdina, teria um papel relevante em uma cadeia de comunicação que ajudava a divulgar narrativas falsas sobre a conexão de Lula ao crime organizado. Estamos divulgando isso, o Lula tem a ligação com o crime organizado. Olha só que ponto chegou isso aí, gente. Meu Jesus! Essa monetização aí foi de algumas empresas, né? O maior canal seria a Jovem Pan, né? E a rádio e TV, agora a TV, Jovem Pan também. E pessoas, né? E umas pessoas esdrúxulas, né? Ridículas, né? Alguns até abdicaram do prestígio que já tiveram um dia, né? Como Augusto Nunes, mas tem umas figuras hediondas, Coppola, Constantino, o tal de R. Cuso. Essa gente toda foi monetizada, né? De uma maneira legal ou ilegal. Essa gente viveu aí bons momentos aí com muita grana correndo, né? Para divulgar mentiras. Agora eles estão no mato sem cachorro, né? O cachorro viajou. E agora? Olha, professor Gilberto. Bom, Laércio, mais um comentário sobre isso. Quer dizer, que coisa, né? Quer dizer, vale tudo, né? O Gilberto foi sutil igual o rinoceronte. O pessoal perdeu foi sutil igual o rinoceronte. É terrível. O Gilberto está ficando esperto nisso. Esse pessoal perdeu a boquinha por causa da derrota do Bolsonaro. Eles estavam programando que a coisa ia mais além, mais 4 anos, né? Na verdade, muita gente ainda, né? Eu acho que o contraponto da imprensa fez com que a sociedade começasse a ter interpretações. Corretas ou incorretas, fakes ou não fakes, a gente nunca tinha passado por esse momento. Então, esses 4 anos, Gilberto até comentou em outros programas, houve uma revelação de grande parcela conservadora, né? E muitas vezes, não sei se essa é a palavra correta, reacionista, né? Em relação a posicionamento político. A gente não tinha esse mapa. Hoje nós temos o mapa, né? Então, esses canais criaram novos interlocutores e que 90% deles moram no exterior, sabendo que as coisas não poderiam ser ditas da forma como eram ditas
aqui no nosso país, em função de, aí sim, eu acho que o Supremo muitas vezes errou a mão, acho que poderia ter feito de outra forma. Mas, em todo caso, essas pessoas criaram algum tipo de vínculo, algum tipo de seguidores, algum tipo de adeptos. Tudo se reinventa, mas perdeu grande parte. A Jovem Pan fez uma limpa, né? O Brasil, o Pingo nos Is, hoje tem um outro canal que envolve a Revista Oeste, com os jornalistas que saíram. Então, as coisas vão se ajeitando, porém não na mesma magnitude do passado. Ótimo. Gilberto, vamos agora ver aí uma foto do Augusto Aras. E ele mudou de posição no fim do mandato dele. Foto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E a retranca é: Augusto Aras, Procurador-Geral da República, a famosa PGR, pede ao Supremo Tribunal Federal suspensão imediata de indulto de Bolsonaro. O Bolsonaro quer indultar aqueles policiais que promoveram lá o massacre do Carandiru, 111 mortes lá. Olha só, e ele causou espanto para mim quando eu li isso aí. Eu falei: Jesus, o que houve com o cidadão aí? Porque ele apoiou o Bolsonaro e engavetou um monte de coisa do começo ao fim. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Gilberto, pediu ao Supremo a suspensão imediata do indulto do presidente Jair Bolsonaro, que beneficiou policiais condenados pelo massacre do Carandiru. A avaliação dele, Aras, é de que o trecho do decreto que enquadrou PMs viola a Constituição, que veda o indulto a crimes hediondos. No mérito, a PGR pede que a Corte Máxima afaste a possibilidade de que o indulto seja concedido a condenados por crimes de lesa humanidade, tratamentos cometidos no massacre do Carandiru, né? Então tá aí, ele saiu firme aí e quer que seja cancelado isso aí. Comentário, professor, olha só, 111 mortos, condenação de 74 militares por homicídio qualificado, com penas variando de 96 a 624 anos de prisão. Ele dá indulto, o Bolsonaro quer indultar essa gente aí. Um presentinho dele, no fim do governo. Depois de anos de omissões, né, parece que agora ele também se viu perdido no mato, né? Que ele ainda tem um mandato até setembro do ano que vem. E também ele quer livrar um pouco a sua biografia, que já está totalmente borrada. Ele praticou aí um ato até decente, porque o indulto é que é indecente. Crime contra a humanidade não se perdoa e não se prescreve. Crime hediondo. Então, crime hediondo. Ele está crime hediondo. E, aliás, é o único crime imprescritível que existe. Como o genocídio, né? A matança de Carandiru é uma marca na nossa história, como nós temos várias, né? Porque é uma ideia falsa de que a história do Brasil é uma história de pacifismo, é conversa fiada. A matança de Canudos, o Euclides da Cunha mesmo diz que foi um crime contra a nacionalidade. Isso aí sempre aconteceu na história do Brasil. Professor, eu ia fazer essa interferência agora. Canudos não se rendeu, diz os Sertões de Euclides. Exatamente. Foi necessária a intervenção militar, 4 expedições, 4 campanhas militares para matar o povo brasileiro. Agora, matar preso, isso é coisa de nazista. Mas o cara já está encarcerado. Qual o perigo que ele pode oferecer à sociedade se ele já está encarcerado? 111 mortos, de uma maneira brutal, típica da SS. Isso é imperdoável. Eu acho que o Aras aí está querendo, claro, ter alguma lembrança positiva na sua biografia, porque ele se comprometeu até as tampas, né, engavetando processos, né, pedidos de impeachment, e, aliás, protegendo o presidente. Eu acho que ele não deve ser cumprimentado pelo ato, porque era um dever de ofício. Mas ele o fez, pelo menos dessa feita, ele o fez. Perfeito, nós temos aí mais 3 minutinhos, Laércio. Você pode comentar mais um pouquinho disso, se você quiser, ou colocar alguma coisa. Cassoni, eu endosso tudo que o Gilberto falou, porque eu acho o indulto uma indecência, seja ele em qualquer situação.
a não ser que realmente tenha um erro jurídico, alguma perseguição, e não é o caso em questão, né? Então, o Aras acertou, lógico, por obrigação, por ofício, e tentando se segurar aí, pelo menos com alguma dignidade, nessa nova entrada com 2 anos. Cassoni, eu não queria fazer isso que eu vou fazer agora, que eu sei que você é o nosso âncora, mas a gente sabe, e a nossa audiência sabe, que nós gravamos esse programa antes, e acabou de sair a notícia que o Pelé faleceu. Está aqui. Tá aqui. Eu acabei de checar aqui. Então, vamos dar esses minutos. Você me perdoa fazer essa interferência, mas o rei merece a nossa interrupção. Aqui o UOL, estou vendo aqui a notícia do UOL. Eu chequei aqui. Uma perda. Isso é uma perda mesmo. Um homem que fez história e levou o nome do Brasil a todos os cantos do mundo. O homem mais conhecido no mundo é o Pelé. E por glórias, né? Minha opinião, não por nada, nenhum desfeito. Na minha opinião, o Gilberto que viu um pouco do Pelé também, você também deve Eu vi também, ué. Nossa, parava a cidade aqui, o pessoal da Araraquara vinha todo esse jogo aqui. Ele parou 2 guerras. Um negócio. Eu sempre disse para mim mesmo, o futebol brasileiro tem antes de Pelé e depois de Pelé. Antes de Pelé, nem era respeitado nem prestigiado. Depois do Pelé, quantas conquistas e a projeção internacional do futebol brasileiro? Muitas. Então ele é um marco definitivo, não é? Ainda bem que o Zico homenageou ontem, né, com aquele encontro lá no Rio de Janeiro, que foi uma festa muito bonita, e as camisetas todas estavam escritas, né, o que nós devemos repetir aqui. Pelé eterno. Ajude a ser. E é verdade. Que coisa, né? Uma doença terrível, terrível. E ele tentou tudo, né? Bom, gente, pode desejar também agora, em contrapartida, um bom ano novo, um ano melhor do que nós tivemos. Sempre há essa esperança, né? Para toda a nossa audiência. Gilberto, um minutinho para você. Mais um minutinho. Olha, eu fico com o combo do Sérgio Rodrigues e lamentando aí a questão da morte do Pelé. O Sérgio Rodrigues escreveu hoje na Folha que o Feliz 2023 é um combo de Feliz 2019, Feliz 2020, Feliz 2021, Feliz 2022, que realmente junte toda essa felicidade a partir de domingo que vem. Tá bom, beleza. Laércio, bem rapidinho que nós já estouramos o tempo. Eu vejo 2023 como um novo tempo. Muita gente passou, muita gente boa foi, como a gente acabou de dar a notícia, e a gente espera que tudo se encaminhe dentro da normalidade, que essas conspirações não sejam realmente realizadas e que a gente consiga seguir na segunda-feira em frente, como brasileiros que somos, né? Então, eu desejo a todos que nos acompanham um feliz ano novo. Feliz 2023. Legal. Legal. Para você, querida audiência, que tem nos prestigiado, querida audiência que nos tem prestigiado, desde, né, o aparecimento do programa, e olha que lá se vão décadas. Nosso especial muito obrigado pelo prestígio que vocês nos emprestaram durante todo esse ano, e contamos com a sua audiência no ano que vem. Para vocês, saúde, alegria, paz, união. Perdoa as pessoas que ofendem você por questões políticas e vice-versa. Estenda a mão. O Brasil precisa se conciliar urgentemente. Não dá para continuar nesse ódio, né, nessa coisa estranha que a gente está nos matando. Saúde, gente! Feliz Ano Novo!